te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizar o que com a vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, no versículo de 13 a 16. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insonso, como que salgaremos? Ele não serve para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro onde ela brilhe para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e louvem ao vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, entramos então num novo tempo, o tempo comum, voltamos ao tempo comum. Então, a liturgia, ela vai nos conduzindo, né? Vivemos esse tempo pascal, agora nós estamos nessa terça-feira da 10ª semana do tempo comum. E a liturgia dessa terça-feira, desse tempo comum, nos fala da nossa missão. Deus, ele pelo batismo nos escolhe, pela criação nos escolhe a sermos discípulos dele, ser missionário. A nossa função é dar sabor para a vida, iluminar a vida. Então aqui fala do sal. O sal, ele é um elemento importante, né, na alimentação, para ele dar o sabor. Então o sal, ele representa isso, o sabor, aquele que salga. Só que esse sabor que o sal, porque se você comer uma comida sem sal, você percebe que está sem sal. Se você põe o sal na medida certa,
você vai ver o sabor do alimento, né? Se você colocar sal demais, também vai estragar o alimento, né? Então, o que isso nos ensina? A palavra de Deus, ela sempre tem que nos ensinar algo de concreto. Então, o sal representa o sabor. A nossa vida, ela tem que ter sentido. Só que a nossa vida como discípulo de Jesus, nós temos que ter o tempero certo, a medida certa. Agora, se nós fazemos algo para aparecer, não teve o sentido que Deus quer. Deus quer que o sal não apareça. Porque quando ele aparece, porque faltou ou porque sobrou. Mas quando ele é na quantidade certa, aparece então o quê? O alimento. Então, quem é o alimento que precisa aparecer, que precisa ser sentido? O alimento é Jesus. Então, quando o alimento é Jesus, ele está na medida certa. Quando o alimento, quando nós queremos aparecer, então aí perde o sentido e perde, quando as pessoas percebem que nós queremos nos aparecer, é porque está ou faltando ou sobrando. A luz, porque a luz, né? A luz é aquilo que ilumina, mas ela só tem sentido, né? Essa lâmpada que está aqui em cima de nós, ela está para iluminar todo esse ambiente. Então, esse ambiente está totalmente iluminado. Mas se ela estivesse debaixo da cama, não estava iluminando aonde é necessário. Então, esses dois elementos, ele traz para nós esse sentido de sermos discípulos missionários de Jesus. Dá o sabor, porque quando a pessoa perde o sentido da vida, né? Perde o desejo de viver, o sabor da vida, a alegria da vida, todos aqueles que vivem uma fé, aonde o testemunho é verdadeiro, como conclui aqui no Evangelho, né? Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvam ao vosso Pai que está no céu. As boas obras precisam ser conhecidas. Então a luz é aquela que ilumina o nosso caminho através do nosso jeito de viver a fé, para que dê sentido à vida daquele que não tem sentido. Quantas pessoas ele perdeu a alegria de viver? Quer dizer, a luz que é Jesus Cristo, o sal que dá esse sabor, está na vida daquele que está à missão. Quer dizer, é tão grande, nós passamos por um tempo tão precioso, que é o tempo pascal, vivemos então domingo o Pentecoste, para nós entrar então dentro desse tempo comum, como realmente discípulos e missionários, levando aqueles que não estão iluminados, aqueles que não têm sabor à vida, para que eles possam entender que todo esse processo de vida cristã que Jesus viveu e transmitiu, e através desse Espírito derramado agora, aquele que abre-se à ação do Espírito Santo, ele tem essa função de dar sabor à vida daqueles que perderam o sabor, iluminar a vida daqueles que estão na escuridão. Por isso, então, esse Espírito que em nós habita através do Pentecoste, ele só tem sentido de nos iluminar e nos dar sabor à nossa vida se isso for transmitido àqueles que ainda não conheceram a luz que é Jesus e a beleza, o sabor que é viver sobre a proteção e a graça do Altíssimo. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.